Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. Nesta segunda-feira, dia 23 de novembro, estamos entrando aí na última semana do mês de novembro e o tema de nossa conversa agora à tarde foi o comunicado feito hoje pela manhã pelo laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford sobre a eficácia de sua vacina, que na média ficou em 70%. E isso já começou a gerar algumas especulações, tipo, só 70%? O laboratório Moderna e a Pfizer, na semana passada, divulgaram dados de eficácia das suas vacinas que chega a 95%. Mas calma lá, é preciso entender o comunicado do laboratório AstraZeneca com a Universidade de Oxford antes da gente tirar conclusões precipitadas. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês agora à tarde. Antes disso, porém, eu quero muito agradecer aos quase 8.000 inscritos aqui do canal e pedir a você que ainda não está inscrito que se inscreva no nosso canal e ative o sininho da notificação. Assim, sempre que um vídeo novo for ao ar, você será notificado e poderá nos ajudar compartilhando os nossos vídeos. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Pois é, gente, antes da gente começar a especular e a dar ouvidos a algumas especulações que já começam a circular nas redes sociais sobre o fato de que a vacina AstraZeneca Oxford tem uma eficácia média de 70%, é necessário que a gente compreenda algumas coisas. O laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford contratam um comitê executivo independente. Esse comitê executivo ou comitê consultivo independente é formado por um grupo de cientistas que não tem vínculo com a Universidade de Oxford e não tem vínculo com o laboratório AstraZeneca, exatamente para garantir a lisura e a transparência dos resultados. É esse comitê que analisa os dados obtidos com a testagem das pessoas e que divulga os resultados. Pois bem, no comunicado divulgado hoje pela manhã pelo laboratório AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, com base no relatório do comitê independente, ficou claro que eles dividiram os 24.000 voluntários que participaram do ensaio de fase 3 no Brasil, Reino Unido e África do Sul em 3 grupos. Um grupo recebeu uma substância que não estimula o nosso sistema imunológico, é o chamado placebo. Outro grupo recebeu a vacina numa meia dose inicial com um reforço de uma dose completa 30 dias depois. E um terceiro grupo recebeu 2 doses completas. A partir disso, eles concluíram o seguinte: o grupo que recebeu meia dose inicial com uma dose completa 30 dias depois teve uma eficácia, mostrou uma eficácia de 90%, uma eficácia extraordinária, uma eficácia muito boa. O outro grupo que recebeu 2 doses completas teve uma eficácia de apenas 62%, não tão boa assim. Na média, portanto, dos 2 grupos, a eficácia média ficou em 70,4%. Bom, o que significa? Significa que o laboratório procurou, junto com a universidade, testar 2 tipos de dose da vacina. No primeiro caso, dão apenas uma meia dose com o reforço de uma dose completa 30 dias depois, e a gente não sabe o que é uma dose completa, porque obviamente eles não revelaram qual é a concentração de antígeno na vacina, por isso que eles chamam de dose completa e meia dose. E no outro grupo deram 2 doses completas. Num dos grupos o resultado foi melhor. Isso significa o quê? Que quando eles forem comercializar a vacina, distribuir para a população como um todo, eles vão recomendar que a dose aplicada na população seja a dose que deu melhor resposta de eficácia nos voluntários. Ou seja, a dose que representa uma meia dose no início com o reforço de uma dose completa 30 dias. Na leitura do grupo que coordena o trabalho, isso é até uma coisa muito boa. Por quê? Porque o fato de se dar uma meia dose inicial vai economizar outra meia dose e o rendimento da vacina será muito maior. No comunicado de hoje também, o Comitê Independente revelou que 131 voluntários dos 24.000 desenvolveram Covid-19 ao longo dos testes. E aí o comitê revelou também que dos 131 voluntários que desenvolveram Covid-19, 101 tomaram placebo e apenas 30 tomaram efetivamente a vacina. Isso significa, inclusive, que a vacina não tem uma eficácia de 100%, como nenhuma vacina tem, mas um outro dado importante, desses 30 pacientes que tomaram a vacina e desenvolveram Covid, nenhuma das formas da Covid
foi uma forma grave, mostrando que a vacina, mesmo não tendo uma eficácia de 100% na população, naqueles que tomaram a vacina, ela conferiu algum tipo de proteção que reduziu o agravamento da Covid-19 nessa pequena parcela que contraiu a doença mesmo tomando a vacina. Com isso, o laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford vão começar a produzir a vacina em grande quantidade. A expectativa é que até dezembro, mês que vem, eles tenham produzido 200 milhões de doses e que até março do próximo ano esse número chegue a 700 milhões de doses. O que é muito importante porque o laboratório vai começar a produzir a vacina em larga escala para distribuição mundial. Então veja, nós já temos 4 vacinas com dados de eficácia divulgados pelos comitês independentes. Nós temos a vacina AstraZeneca Oxford, que foi divulgado hoje com eficácia de 90%. Nós temos a vacina russa Sputnik com eficácia também de 90%. E nós temos a vacina Moderna e a vacina da Pfizer com eficácia na casa dos 95%. Então são 4 vacinas com eficácia superior a 90%, o que nos dá um alento, nos dá uma esperança de que essas vacinas sendo distribuídas pelo mundo afora, a gente comece a controlar a pandemia de Covid-19. Dessas 4 vacinas, 2 vão ter um problema, um desafio de logística maior a ser enfrentado, exatamente as 2 que têm a maior eficácia na casa dos 95%. Por quê? Como a vacina da Moderna e da Pfizer são vacinas de RNA, o RNA ele tem uma facilidade maior de se degradar e ao se degradar, a eficácia tende a diminuir. Para que ele não degrade, é necessário que a temperatura seja mantida a menos 20 ou a menos 70 graus. A Moderna diz que a sua vacina é bem conservada a menos 20 graus e a Pfizer diz que a sua vacina é bem conservada a menos 70 graus. São freezers especiais e que nem toda cidade do Brasil e do mundo vai ter essa capacidade de acondicionamento e conservação dessas vacinas nessa temperatura. Por isso mesmo, os 2 laboratórios, que são gigantes farmacêuticos, estão desenvolvendo recipientes portáteis para transportar as vacinas nessas temperaturas. Já a vacina da AstraZeneca e a vacina Sputnik são vacinas que podem ser conservadas a uma temperatura de 2 a 8 graus, que é a temperatura de um refrigerador comum que tem amplamente distribuído em toda a rede de saúde do Brasil e do mundo. Então fica muito mais fácil a logística de transporte da vacina da AstraZeneca Oxford, por exemplo, do que das 2 vacinas de RNA norte-americanas. Mas como tudo na vida, nós encontramos vantagens e desvantagens em todas essas vacinas. Por exemplo, embora a vacina AstraZeneca Oxford tenha uma eficácia de 90% em relação às 2 americanas de RNA, que têm eficácia de 95%, a logística para o transporte delas é muito facilitado porque elas são conservadas a uma temperatura de 2 a 8 graus. Já as vacinas norte-americanas, embora tenham uma logística mais comprometida, porque elas têm que ser conservadas entre 20 e menos 70 graus, elas são mais baratas de serem produzidas, uma vez que você consegue replicar o RNA numa escala muito maior, numa facilidade muito maior do que replicar a vacina da AstraZeneca Oxford, por exemplo. Com isso, se estima que o preço de uma dose da vacina AstraZeneca Oxford gira em torno de R$15, já convertido aqui para o Brasil, e uma dose da vacina, por exemplo, da Moderna e da Pfizer, que são vacinas de RNA, gire em torno de R$6. Ou seja, talvez a economia que se faça na aquisição de vacinas de RNA, como da Moderna e da Pfizer, você transfira parte dessa economia para adquirir reservatórios que mantenham essas vacinas a menos 20 ou a menos 70 graus. Mas no meu modo de ver, essas vacinas elas vão atender a públicos diferentes. Da mesma forma que você, por exemplo, quando vai comprar um carro, você pode comprar um carro de luxo, ou um carro mediano, ou um carro popular, mas todos eles vão cumprir o seu propósito, que é te transportar. As vacinas também terão esse desenho, porque elas têm desenhos tecnológicos diferentes. Talvez, por exemplo, a vacina da Pfizer e da Moderna, que exige um acondicionamento a temperaturas muito baixas, sirvam para atender grandes centros urbanos, clínicas particulares, por exemplo, de vacinação. Talvez a vacina Oxford, AstraZeneca, que podem ser conservadas dentro de um isopor com gelo a temperatura entre 2 e 8 graus,
possam atender áreas mais remotas do país, possam atender, por exemplo, ao SUS. Então, quer dizer, essas vacinas elas vão ser importantes porque elas têm desenhos tecnológicos diferentes, elas têm eficácia diferente, elas têm níveis de segurança diferentes e elas têm capacidade logística também diferente. Cabe ao governo, principalmente num país de dimensões continentais como o nosso, adquirir essas vacinas para os públicos específicos aos quais ela poderá atender. E aí é que está a minha maior preocupação, porque nós não temos até hoje, depois de 11 meses de pandemia, um planejamento no Brasil dado pelo Ministério da Saúde de articulação dessas ações. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, nós temos quase 7 milhões de testes para a Covid-19 vencendo agora entre dezembro e janeiro e estocados nos depósitos do Ministério da Saúde. E o Brasil é um dos países que menos testa para a Covid-19. Então isso mostra falta de planejamento, falta de organização, falta de encarar com seriedade o problema da pandemia nesse país. Eu fico muito preocupado com isso. Como é que nós iremos, inclusive, dar conta da logística e da distribuição das diferentes vacinas que começarão a entrar no mercado já a partir de janeiro, com esse nível de desorganização? Recentemente, inclusive, um comitê do Ministério da Saúde descartou adquirir a Coronavac, que é a vacina produzida pelo laboratório Sinovac, o laboratório chinês, por cunho ideológico puro, deixando a população numa situação realmente vulnerável. Nessas alturas do campeonato, eu acredito que todas as vacinas, e aí nós temos pelo menos 5 ou 6 vacinas, serão importantes, porque a demanda é muito grande e os laboratórios não conseguirão atender toda a demanda global. Se, por exemplo, o Ministério da Saúde adquirir simplesmente a vacina AstraZeneca Oxford, o laboratório não vai ter condição de produzir essa quantidade grande e mesmo com a transferência de tecnologia para a Fiocruz produzir as vacinas em território local, nós teremos dificuldade de cobrir toda a população num curto espaço de tempo. E é por tudo isso que nós temos que ter muito cuidado com os representantes que nós escolhemos para gerir a coisa pública no Brasil, desde a esfera municipal até a esfera federal. Porque são esses gestores que nós escolhemos através do voto que vão gerir a coisa pública e vão decidir ou definir muitos dos rumos que o Brasil e que nossas vidas tomam. Enquanto isso, enquanto as vacinas não chegam, a minha recomendação para todos é manter o distanciamento social naquilo que puder, higienizar regularmente as mãos e sempre que sair de casa, utilize máscara de proteção. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar uma curtida, compartilhe, um forte abraço e até a quarta-feira.